eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança os seus lares, trazendo novas mensagens do Evangelho do Cristo. Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que sai da boca é o que realmente contamina. Mateus 15, versículo 11. Qualquer palavra pronunciada aciona o verbo criador. E aquilo que nós dissermos adquire força e vida. Seremos abençoados no retorno da sugestão benévola. Seremos execrados pelo mau conselho e pela blasfêmia. Estas e aquelas terão registro no livro da vida do Cordeiro. O tema de hoje será: aprender rima com prazer. Ensino administrado sem criatividade pode ser até cansativo. Ele se torna mais dever do que prazer. A contrariedade aumenta quando são impostas regras imutáveis e não se permitem buscas ou debates. Demasiadas formalidades implantadas por repartições de ensino, como cláusulas pétreas, eliminam a doçura da participação coletiva. Exatamente no momento em que os hormônios explodem na passagem da infância para a juventude, essas cobranças geram resistências. Talvez o vocábulo revolta seja mais adequado que resistência, amigos. Quando desejamos expressar o descontentamento dos adolescentes. Aprender algemado sem alternativas, no entendimento desses galinhos de briga, se configura espécie de alienação. É a queixa desses adolescentes inconformados. Se ninguém aprecia diretrizes impostas, quanto mais aqueles que vivem de cabeça quente. Estes se tornam agressivos pela própria natureza. Adolescentes assaltados pelos hormônios têm paviozinho curto. Somos obrigados a conviver com esta realidade em qualquer tipo de pesquisa que os envolva. Abstraindo-nos de tais surpresas, todavia, a evolução não permite perda de tempo, pois o prazo que nos resta é cada vez menor. O aprendizado deve seguir sem intervalos de ociosidade, porque somos nós que determinaremos o calendário das nossas conquistas. Escutem palavras que o mestre disse aos sacerdotes: as meretrizes e os publicanos entrarão antes de vós no reino dos céus. Palavras de Jesus em Mateus 21, versículo 31. Percebam que ninguém se salvará em bloco coletivo. Ninguém. Conforme rótulos
Primeiro os da religião tal, depois os membros da seita qual? Da outra seita. Muito pelo contrário, meus amigos. Nas palavras de Jesus, as meretrizes e os publicanos entrarão antes que os seus ministros. Se restarem queixas a fazer, meus amigos, pode se dirigir a Jesus, porque foi ele quem disse isso, não sou eu. Eu estou apenas repetindo as suas palavras. Da mesma forma que comer e dormir e respirar, aprender deveria ser acolhido como algo empolgante. Seria benéfico afastarmos a aura medieval que ainda vigora em setores do ensino. Na mente dos aprendizes, por culpa de orientadores pouco responsáveis, ainda prevalecem imagens sombrias. Na ânsia de puxar brasas para o seu assado, para a sua sardinha, pregadores extrapolam proferindo repetidos atentados ao bom senso. É inevitável que mudanças em qualquer nível ameacem convicções e destronem preconceitos. Tais divergências, no entanto, deveriam ser tratadas de forma civilizada. Afinal, Jesus mandou que os seus seguidores divulgassem evangelho. Não me consta que Jesus tenha recomendado o evangelho como bandeira de guerra, fomentando discórdias e desentendimentos. Todo o empenho do Nazareno foi aplicado em nos estimular o aprendizado, desde o laico até o espiritual. A criação do ser humano inteiriço, forte e não violento é o grande objetivo, pois será desta raiz que surgirá emancipado o homem de amanhã, o homem do futuro. Todos os tipos de instrução serão necessários para a formação integral. Não chegaremos ao crescimento exigido pelo futuro da raça enquanto não nos entregarmos aos variados tipos de treinamentos. Desprovidos da passagem pela escolinha primária, onde aprendemos as primeiras letras, sentiríamos falta dela, lá na universidade. Tudo se torna válido quando nos referimos ao aprendizado. Inseridos no universo sem tamanho, criado pelo nosso Deus, não será lícito permanecermos como cigarras cantantes em torno da pequenina terra. Nosso grãozinho de areia não é o tudo, não, é apenas uma parte pequenina da grande obra de Deus. Vai longe o tempo em que Galileu Galilei provou que o nosso planeta não era o centro do sistema planetário. Se ainda restam defensores dessas antigas doutrinas, valerá que se iludam nas suas alucinações. Em termos de opção, terá que pegar ou largar, aceitar alvitre ou amargar procedimento equivocado. A escolha deles pelo livre-arbítrio. A escolha é deles. Eles terão que usar o livre-arbítrio. Identificar e se desfazer de maus hábitos será resultado de aprendizado levado a sério. Vantagens serão recebidas de nossos estudos. Vantagens serão recebidas em linha reta.
derramados pela consciência em nossas mentes. Sempre foi prazeroso raciocinar com a segurança das próprias convicções. Bem-aventurados os que aceitam ou rejeitam, longe de capitulações vergonhosas ou sistemáticas discordâncias. Aqueles capazes da manutenção do equilíbrio são os doutrinadores preferidos do nosso Rabi. Todos sabem que o aprendizado da raça humana representa o maior compromisso dos viventes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis a grande promessa de Jesus. Por isso, jardins de infância e cursos primários se tornaram preciosos, porque eles dão o pontapé inicial. A educação integral principia lá no berço. O Dr. Arnold Geisel desenvolveu trabalho com criancinhas tão novinhas que ainda tinham dificuldades de se expressar. Vejam que coisa. Ele as conduziu com enorme paciência na investigação de problemas muito acima do entendimento delas. Pois saibam que, na opinião deste mestre, as crianças fizeram descobertas com paixão e em levo de autênticos cientistas. E aqui nós constatamos o ápice da experiência, quando o Dr. Arnold aponta a expressão de pura alegria emitida por aquelas crianças. Eles se entusiasmaram. E o que é ainda mais significativo, foram feitos filmes pelo Dr. Arnold, documentando todas as cenas da participação delas. E aqui, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa, Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. Para a edificação, oferecemos 223 palestras no YouTube. Assistam e propaguem, por favor, para amigos e vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário com o único interesse de espalhar a mensagem do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeis. Só reivindicamos apoio moral. Nosso trabalho é inteiramente grátis. A gravação do Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida ao vivo pelo Facebook Live TV PG. Anotem. Com pequena variação para mais ou para menos, a gravação inicia ao vivo perto das 10 horas das manhãs de quartas-feiras. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração inestimável. E voltaremos ao tema: aprender rima com prazer. O ponto alto daquele episódio que contamos no intervalo anterior, o ponto alto aconteceu no momento em que ele percebeu a expressão jubilosa no rosto dos aprendizes. Vocês já pensaram aquelas criancinhas
falando em termos de problemas científicos. O Lampejo ressaltou disposição prazerosa daquele grupo, sem esforços da busca de aptidões e da revelação de talentos. O aprendizado não alcançaria tamanha expressão de alegria. Até as crianças sentem o prazer de perseverar para fruir resultados dos seus empreendimentos. Vale a pena analisar e incentivar pesquisas como esta. Os estudos do cientista Dr. Arnold mostraram que é possível apressar o progresso evolutivo dos seres humanos, abrindo novas frentes, entrando mais longe lá no coração das crianças. Ele fez o que todo mundo deveria fazer: aproveitar o enorme cabedal de espiritualidade que se esconde nas reservas infantis. A idade da menina ou do menino nos revela o tempo do seu afastamento da colônia espiritual. Se a idade que a criança revelar, por exemplo, for 5 anos, ela está apenas há 5 anos afastada da colônia espiritual, onde permaneceu até a nova reencarnação. E isto é quase insignificante. Ela ainda convive com todas as impressões e mistérios do seu abrigo temporário. Será fácil aurirmos lições esplêndidas daquela experiência, rica de preciosas revelações. Com o esforço e apego aos estudos, desde que seja respeitada a livre vontade da criança, o evento poderá render inúmeros esclarecimentos. Colheita farta de lições será o desfecho do evento, e ninguém ficará frustrado nem aborrecido. É o que diz o nosso tema de hoje. Aprender é sinônimo de prazer. E a experiência nos ensina, crescem alegrias, melhoram resultados, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Por mais que sejam desgastantes em matéria de labor físico, os resultados colhidos ajudarão no entendimento dos evangelhos. As panelas de dinheiro em moda nos séculos XIX e XX precisavam ser exaustivamente procuradas antes que competidores as encontrassem. O Conde de Monte Cristo, personagem de romance famoso, teve que ralar bastante, enfrentar esquemas complicados, até que se tornou bilionário. Quando se trata de tesouros ocultos, não é fácil. Quando se tratam de diretrizes espirituais, no entanto, as dificuldades de outro tipo se tornam ainda maiores. Ninguém espere vida mansa e salvação garantida, meus amigos. No mundo tereis aflições, foi a advertência do Cristo. A Bíblia está repleta da seguinte frase que se explica por si mesma, eu não preciso nem explicar. Cada um receberá segundo suas obras. Figurinhas que se consideram intérpretes juramentados
das Escrituras se agarram na invenção de dívida paga. Negam o óbvio, agarradinhos no mais rendoso. E isto gera ofertas, foi a conclusão dos Papa Contribuições. Para reforço do merecimento deles, no juízo final, com certeza, eles abrirão as bolsas para a continuação do troca-troca com Deus. E Deus não admite troca-trocas, não. Deus é a realidade e pronto. O pior da história é que os incautos preferem seguir com eles, porque inexplicavelmente os consideram inteligentes. Figuras importantes, são inteligentes. Alguém dentre vocês já contou o número de vezes que a frase "cada um receberá segundo as suas obras" aparece nas Escrituras? Alguém já contou? A colheita corresponderá exatamente ao tipo da semente plantada. Quem planta espinheiros não vai colher trigo. Quem semeia o mal colherá maldades. Aprender é importante porque abre portas. E o aprendizado positivo nos conclama ao exercício do amor universal. Tudo está vinculado ao amor. Fariseus, escribas e saduceus modernos, desde os tempos de Jesus, hoje entronizados em todas as seitas, sempre estiveram ao lado de vantagens. Esses jamais se preocuparam com as sementes plantadas para a direita e para a esquerda. O que eles desejam mesmo é a merenda pronta, cozida e salgada. Quando Arquimedes descobriu o princípio físico da gravidade, ele estava tomando banho, observando o deslocamento de água da banheira. Arquimedes ficou radiante, começou a berrar: eureka, eureka, descobri. As crianças, treinadas e filmadas pelo Dr. Arnold, segundo vocês escutaram, agiram com idêntico entusiasmo demonstrado pelo sábio da Grécia. É a reação natural de todos nós. O entusiasmo pelas descobertas é universal. Todo mundo gosta de penetrar e entender e compreender as coisas. Descobrir, enfim. A sede de aprender não tem sexo nem faixa etária. Ela é a aspiração notória de todo mundo. Disse sábio do século passado: você poderá perder seu dinheiro e seus imóveis, mas aquilo que memorizar em sua mente será seu patrimônio para sempre. Algo será preciso ressaltar para criar visão panorâmica do que nós pretendemos. Ninguém deve olvidar o dom ou os dons diferenciados das pessoas. Para que o aprendizado produza resultados, será preciso apego ao que se faz. E o apego é subproduto do entusiasmo. O grande violinista Jascha Eifetes poderia não ter tido o mesmo sucesso se mudasse para outro instrumento musical.
Pódio, em termos de aprendizado, não significa emparelharmos com a figura de Einstein. Não precisamos ser Einstein para termos também uma cota de colaboração com a sociedade. Bastará nos tornarmos produtivos, perseverando nas tarefas e carismas em que alcançarmos desempenho melhor. O cardiologista que tratava Euclides Vieira da Silva recomendou que ele mudasse para trabalho relaxante, para a sua saúde. Euclides resolveu se dedicar à encadernação de livros. Aquilo demonstrou ser uma tarefa adequada e compatível com o seu precário estado de saúde. Daqui a pouco voltaremos, amigos, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. A Bíblia aprova crescimento cíclico quando define coisas desiguais. Nos tempos da Torre de Babel, Jeová impôs variedade de idiomas, estabelecendo convivência precária dos viventes. Por alguma razão de interesse divino, foi dificultado o entendimento entre as figuras humanas. Na época de Jesus, por ocasião de Pentecostes, os tempos mudaram radicalmente. Os discípulos se expressavam no idioma aramaico, meus amigos, e todos entendiam as palavras. Eu explico. Segundos antes de proferirmos algo, o nosso pensamento cria na mente a imagem do que nós iremos dizer. Essas figuras forneciam o significado de cada palavra dos oradores. É um milagre do Espírito Santo. De certa forma, o idioma único dos povos primitivos retornara. Os novos ciclos exigirão entrosamento perfeito entre aqueles que herdarão a terra. Nos novos céus e nova terra não caberão restrições para contê-los. Agora voltamos ao tema. Aprender rima com prazer. Gradativamente, meus amigos, aquele Euclides que falamos há pouco, foi aprendendo a enquadrar o papel e as capas dos livros, cortar as páginas e pregar a lombada. E adquiriu destreza e de repente gostou. Dentro de algum tempo, aquele aprendizado que lhe parecera aborrecido, passou a lhe trazer ânimo e tranquilidade. A satisfação foi tamanha que Euclides terminou abrindo impressora e prosperando no ramo. Todos nós temos inclinações que passam despercebidas. Acalentamos dons que despertarão alhures. E aqui nós penetramos o portal da escola, das diferenciadas vocações. Os dons são diversos, diz o apóstolo Paulo, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida visando finalidade proveitosa.
1 Coríntios 12, versículos 5 a 7. No reino de Deus, tudo é feito para o bem coletivo. Nossos maiores da espiritualidade auscultam nossas aptidões e, de repente, começamos a ser instados a mudar de rumo. Os mentores espirituais não se cansam de reavaliar o desempenho dos tarefeiros com o objetivo de manter grupos harmônicos e eficientes. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito o conhecimento. Em seguida, alguém recebe a fé e ainda outros o dom de curar. 1 Coríntios 12, versículos 8 e 9. E a lista de Paulo vai longe. Ele aponta os dons de realizar milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. E aqui somos obrigados a esclarecer os dois últimos tópicos: a variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las, citadas por Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 10. Nesta dissertação, não poderíamos fugir de análise criteriosa. Retrocedendo às primeiras páginas da Bíblia, encontraremos os descendentes de Noé preocupados com a construção da Torre de Babel. Jeová esteve na terra para ver a torre que os homens edificavam. Ele não ficou satisfeito com as alegações dos construtores. Não ficou, não. De imediato, Jeová percebeu a raiz do atrevimento deles. O fato de se comunicarem pelo mesmo idioma lhes concedia indevida autonomia. Sem as limitações da linguagem diferenciada, eles se tornariam perpétuos conspiradores, capazes de obstruir a influência divina no planeta. E Deus imediatamente decretou: confundamos a sua linguagem, para que este não entenda o que diz aquele. Gênesis 11, versículo 7. De repente, cada grupo começou a desenvolver gramática estranha, totalmente diferenciada, desmanchando a unidade dos antigos terráqueos. E nós perguntamos: qual a razão do isolamento daquelas multidões e da claríssima vontade de Jeová de que eles não se entendessem? Basicamente, a reação ocorreu para quebrar-lhes a soberba. Aquela torre não era do agrado de Jeová, porque não teria serventia nenhuma, além de claro desafio ao próprio Criador. Deixá-los livres de censura representaria sinal de fraqueza e liberação para tropelias futuras. Divididos pela língua e pela geografia, eles haveriam de peregrinar pelos desertos da vida e aprenderiam com os percalços da adversidade. Era sabido que somente a instrução dos milênios teria condições de ensiná-los. Começar com braço forte naquele evento encurtaria distâncias. Foi necessário quebrar-lhes a crista
Idioma único representaria interesses partilhados que conduziria ao ponto mais alto da arrogância. Naquela ocasião e naquela época, Jeová com certeza não desejava que o desequilíbrio tomasse conta do planeta. Por isso decretou a confusão da linguagem e a dispersão daqueles povos pela vastidão da terra. Várias religiões e mundo dividido em países, portanto, estava de acordo com os planos divinos. Jeová não permitiu que aquele bando de aventureiros usurpasse as rédeas e cantasse de galo. Outra vez o Criador surpreendeu os seres humanos de calças curtas e cortou seus suspensórios. Obrigado a correr segurando as calças para que não caíssem, Deus os impediu de continuar usando indevidamente as mãos. E as obras da torre se perderam no vazio. Milênios depois, outra vez, o Espírito de Deus se manifestou, desta vez com propósitos diametralmente opostos. Quem nos conta a história é o livro Atos dos Apóstolos, apontando a descida do Espírito Santo no Pentecostes. O texto diz: ora, em Jerusalém residiam judeus piedosos, vindos de todas as nações que existem. Ao rumor que se propagava, a multidão foi tomada de perplexidade, pois ouvia tudo em seus próprios idiomas. Pode uma coisa destas? Maravilhados, eles se perguntavam: todos estes que falam não são galileus? Como é que cada um os escuta na sua própria língua? Atos 2, versículos 5 a 8. Mistérios da fé, caríssimos. O mistério está no ar. Milênios atrás, por ocasião da Torre de Babel, Jeová estabeleceu a confusão de linguagem. Cada povo passou a se comunicar com o idioma próprio. Estes muitos idiomas vigoraram séculos até o advento de Jesus. E o nosso Rabi ressuscitou e se tornou Cristo. E os tempos mudaram. E as religiões terão que se enquadrar, porque ainda não se enquadraram. Seus apóstolos e muita gente se encontravam reunidas em Jerusalém na expectativa de algo maravilhoso. De repente veio do céu ruído como de vendaval, que encheu a casa, e línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de todos. E neste todos, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas como sempre, um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. O Facebook Live TV Ponta Grossa, além do Quarta Dimensão, oferece atrações outras. Mundo da Alegria, com Janaína de Oliveira. Alerta Total, de André Cesarepa. Programa Evangélico com o Pastor Edson. Carro em Casa, com Odine Carneiro. Olhares, com Anderson Pedroso. Estilo e Moda, com Silvana Haas. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos
para a divulgação da Bíblia e do Evangelho, no canal 16, TV Vila Velha. Na próxima sexta-feira, 15h30, estaremos com outro assunto de incentivo ao conhecimento e progresso espiritual. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Aprender rima com prazer. Restrições se perderam na gloriosa liberdade do Evangelho. O que era tristeza se tornou alegria. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da Líbia, e também de Roma. Atos 2, versículos 9 e 10. O mundo inteiro parecia reunido naquele recanto mágico. Vocês já fizeram ideia de professor de inglês dando aulas aqui no Brasil para a plateia que desconhece o idioma? Saibam que no dia de Pentecostes, romanos, gregos, árabes e todos os presentes compreenderam o aramaico dos apóstolos. Eles não conheciam uma letrinha de aramaico e entenderam tudo. Sem conhecer o significado das palavras, eles entendiam as imagens codificadas na mente. A alegria se tornou tão grande que alguém disse: estes homens estão bêbados. Então a voz de Pedro foi ouvida. Esta gente não bebeu como estáis pensando, pois são apenas 9h da manhã. Atos 2, versículo 15. O apóstolo Pedro esclarece a razão do fenômeno, apontando palavras do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão e vossas jovens terão visões. Atos 2, versículo 17. Eu peço atenção para o lado espiritual do vaticínio. Deus conhece o momento adequado das manchetes. Acontecerá nos últimos dias, é o anúncio do profeta Joel. O magistério ocupa destaque especial. Tudo se concretiza para edificação e aprendizado. Percebam que Jeová antecipou notícia da nossa maioridade mediúnica para estes tempos atuais. A escola espiritual mantém portas abertas. O ingresso é livre, independente de crenças. A evolução, antes de tudo, está criando alicerces. Ensinamentos superiores e pérolas cabem a destinatários idôneos. Ninguém vai lançar lá no chiqueiro de porcos uma enorme vasilha de pérolas. Não adianta nada. O porco não precisa de pérolas. Então é necessário distribuir as pérolas a pessoas idôneas. Ninguém deve plantar antes de preparar o canteiro. O nosso rabi foi bastante claro quando disse aos apóstolos: tenho muito para dizer ainda, mas vós não estáis em condições de suportar. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 16, versículo 12.
O canteiro mental dos apóstolos ainda não amadurecera naquela época. O mestre estava pronto. Os alunos, porém, ainda se encontravam verdes. Só o tempo se encarregaria de completar o aprendizado daquelas crianças crescidas, de cabeças grandes e de coração pequeno. Eles não tinham condições de conviver com o clarão da verdade. Somente o tempo preencheria os espaços vazios de suas almas. Primeiro o esforço da busca da verdade, depois a recompensa pela jornada vencida, criando ânimo e forças renovadas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro dessa dinâmica, valerá acrescentarmos idealismo. Instrução sem idealismo é pássaro sem asas. Línguas de fogo será entendida como luminosidade. A virtude dos santos sempre foi encarada pela exaltação dos sentidos simbolizadas pelo fogo. Será preciso algo que nos mova, algo que nos encante e nos fascine. Charles Garfield nos conta episódio interessante. Em 1967, diz ele, fui nomeado para a programação de computadores na equipe que construiu o módulo lunar da missão Apollo 11. Para quem não sabe, informo que se trata da primeira nave que pousou na Lua. Charles ficou impressionado com o dinamismo da equipe. Que coisa maravilhosa! Todos se movimentavam no esquema com pressa, disciplina e absoluta dedicação. Diretor da missão Apollo 11, percebendo a surpresa, esclareceu a origem da força estranha. Charles, disse ele emocionado, você quer saber por que obtemos tanto sucesso? O diretor abriu a cortina e apontou a lua lá no céu. Ela é responsável, ele explicou. Há milhares de anos as pessoas sonham visitá-la. Agora, nós estamos a caminho. Chegou a vez de conhecê-la de perto. O satélite da Terra era o amálgama que ligava toda aquela gente. Eles eram o resultado de milhares de anos de aprendizado. Quando o primeiro homem olhou para o céu, lá nos primórdios, a ideia de conquistar a Lua surgiu. A missão Apollo 11 dava continuidade aos sonhos de Ícaro. Não fosse o sonho de todas as gerações, e a proeza não aconteceria. Isto é prova de que todos os trabalhos e todos os projetos deslancham quando existe algo despertando uma coisa sublime chamada entusiasmo. Se tivermos alguma coisa semelhante ao impulso lunar em nossos aprendizados, os resultados serão surpreendentes. Não haverá espaço, nem mesmo para comer e dormir, tão forte é o apelo do aprendiz que existe dentro de cada um de nós. Realizando aquele trabalho, seja qual for, retornaremos à quadra juvenil de sonhadores. Tudo cresce pelo impulso de algo que desperta curiosidade, amor ou expectativa.
As muralhas desmoronam diante das trombetas de Josué. O mundo treme em seus alicerces. Jesus faz cessar as tempestades. Quando Cristo perceber o fogo dos nossos propósitos, dispostos e até desprevenidos, de tanto entusiasmo que nos une, Ele mesmo nos trará as lições do Espírito da verdade. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, todos os votos e todos os nossos desejos de que Deus e o nosso querido Jesus possa derramar sobre todos as suas bênçãos. Saúde, paz, tranquilidade, harmonia, tudo de bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.